Na aula de hoje a gente vai falar sobre os lipídios. Então, essa aula vai ser bem mais fácil do que o normal, se você observar o nível das últimas aulas. E isso vai acontecer porque a gente alterou um pouco a ordem com a qual essas matérias são ensinadas. Na faculdade, geralmente, o que acontece é que você vai ver carboidratos, lipídios, os compostos nitrogenados, os ácidos nucleicos, e aí depois você vai estudar o metabolismo. Geralmente eles só conseguem dar o metabolismo de carboidratos, porque simplesmente não dá tempo de estudar toda a bioquímica em uma cadeira de faculdade. E o que foi que a gente fez? A gente deu os primeiros assuntos, proteínas, função proteica, os assuntos mais introdutórios. Fomos para carboidratos e quando chegou em carboidratos, a gente já começou a ensinar o metabolismo de carboidratos. Então, todo o processo de anabolismo, que é a formação dos carboidratos, e o catabolismo, que é a quebra. E só agora a gente está dando a aula de lipídios. Então, é isso. Geralmente, na faculdade, você ensina carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e um pouquinho do metabolismo de carboidratos, mas aqui você aprendeu carboidratos, aí o metabolismo todo de carboidratos, e só agora a gente está entrando nos lipídios. Então, essa aula é uma introdução aos lipídios, por isso ela vai parecer mais fácil do que as outras. E aí depois dessa aula é que realmente a gente entra no assunto bem complicado, bem assustador, que é o metabolismo de lipídios, que muita gente simplesmente pula. Mas vamos lá, os lipídios, eles são as gorduras, os óleos, eles têm funções diferentes de carboidratos. E isso acontece porque eles têm uma propriedade especial, que é serem hidrofóbicos. Se você observar a cadeia lipídica, como é que eles são formados, você vai ver que existe uma carboxila, Você tem uma carboxila na ponta e você tem uma longa cadeia de carboidratos. Se você lembra da nossa aula sobre ligações químicas, lá eu falei que geralmente quando você tem um composto que é apolar, esse composto ele vai ter uma longa cadeia, ou ele vai ser só carboidrato, sem nada interessante, sem OH, sem as coisas na cadeia de carboidrato, que é o que tornaria polar. Você vai ter uma longa cadeia de carboidratos sem nada interessante, entre aspas, ou seja, nada nessa cadeia. Hidroxilas, nitrogênio, não, só a cadeia de carbono no seco. Os lipídios, eles são justamente isso. Apesar deles terem essa carboxila na ponta, você tem uma longa cadeia de carboidratos e isso dá a eles propriedades hidrofóbicas. Essas propriedades hidrofóbicas vão ser importantes porque a gente vai ver ao longo dessa aula todas as funções, por isso que eu não posso falar todas agora. Mas um exemplo, os fosfolipídios da membrana plasmática da nossa célula. Eles são apolares e isso é muito importante para manter a célula como uma unidade separada do meio extracelular, porque você tem que manter a água do lado de fora. Se você quer manter a água do lado de fora da célula, a cápsula dela, a membrana plasmática, precisa pelo menos ter uma parte, porque ela não é totalmente apolar. É bem complicado como a gente vai estudar. Tudo é mais complicado do que parece na bioquímica, na biologia celular e molecular. Mas enfim, ela tem que ter uma propriedade hidrofóbica para manter a água do lado de fora e também para permitir a passagem de compostos hidrofóbicos, ou seja, compostos apolares. Então, por isso que a gente tem fosfolipídios na nossa membrana plasmática. Então, entende, os lipídios, eles têm propriedades diferentes dos carboidratos. Eles atuam um pouco na mesma área ali dos carboidratos, que é fornecer energia, armazenamento de energia, mas é um pouco diferente. Eles também vão atuar como sinalizadores, ou seja, formação de hormônios. Eles atuam também na digestão, Você tem algumas formações derivadas de lipídios que vão ajudar na emulsificação de gorduras. Então, os lipídios, eles têm funções bem variadas, eles também têm funções energéticas. A gente vai ver todas essas funções agora. Essa é uma estrutura básica de lipídio, Você tem aí o ácido cis
octadecanoico. Por curiosidade, é assim que se faz a nomenclatura deles. O lipídio, você vai ter sempre essa estrutura, né, dos carbonos e a carboxila, e aí é simplesmente uma questão de você contar os carbonos. Então, ácido dodecanoico, ele tem 12 carbonos. Então, é desse jeito que você vai dar a nomenclatura. Você simplesmente conta o número de carbonos e coloca ácido, aí não sei quanto, noico. Então, o de baixo, ácido tetradecanoico, ele tem 14 carbonos, se você contar. O ácido hexadecanoico vai ser 16 carbonos. Eita, e esse ali, ácido cis-9-hexadecanoico? Vamos lá. Se o ácido hexadecanoico, ele é chamado assim porque ele tem 16 carbonos, o ácido cis-hexadecanoico, ele é um lipídio, né? Com 16 carbonos e com uma ligação cis, ou seja, uma ligação dupla cis, no nono carbono. Nomenclatura dos lipídios não é tão importante, viu? Essa parte aqui não precisa se concentrar tanto em saber a nomenclatura deles, mas é bem fácil. Então, recomendo você fazer o que? Se você quer aprender isso aqui. Tapa os outros lipídios que você tem aí e tenta dar o nome deles, a partir dessas regrinhas que eu falei. Entre os lipídios, a gente tem, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, que são lipídios, né, de cadeias poliinsaturadas, ácidos graxos de cadeia poliinsaturada. Ácido graxo? Que porra é essa? Vou falar para vocês daqui a pouco, mas basicamente é assim. Vou dar uma explanada antes da gente chegar lá. O triglicerídeo, que é a forma como os lipídios são armazenados no nosso corpo, eles são uma união de ácido graxo e glicerol. Então, todas essas formações se encaixam na bioquímica dos lipídios, só que são diferentes combinações entre eles. Como eu falei para vocês, os lipídios eles cumprem papéis muito variados no nosso corpo. Então você tem vários tipos de lipídios e várias coisas que são originadas de lipídios. Então o ômega 6 e o ômega 3, eles são ácidos graxos de cadeia poliinsaturada, ou seja, de cadeia com várias insaturações, sendo que essa nomenclatura deles está relacionada ao local da insaturação. Então, se você for olhar a estrutura, né, do ômega 6, você vai ter uma insaturação no carbono 6, né, e o ômega 3, uma insaturação no carbono 3. Esses ácidos graxos já têm bastante importância tanto na medicina quanto na nutrição, porque eles desempenham papéis fundamentais ali na regulação de processos inflamatórios. Então, geralmente, o que você vê nas dietas mais ocidentais, né, é que existe uma assimetria entre o ômega 3 e o ômega 6. Então, geralmente as pessoas consomem muito ômega 6, mas não consomem muito ômega 3. Eles têm que suplementar. O ômega 3, ele tem suas fontes principalmente na carne de peixe, por exemplo. Como as pessoas não são muito acostumadas a comer isso, eles acabam tendo uma assimetria. Olha, nos lipídios, como eu falei para vocês, que eles desempenham essas funções regulatórias, anti-inflamatórias, várias funções no nosso corpo, geralmente vai acontecer isso aqui. Você tem alguns lipídios que em excesso fazem mal e alguns lipídios que precisam estar em equilíbrio um com o outro. Isso aqui na nutrição as pessoas chamam de perfil lipídico. É claro que eu não sou clínico, então não posso me aprofundar para vocês nisso. Vou recomendar alguns conteúdos para vocês irem para a clínica a partir desse assunto. Aqui eu estou ensinando a base para vocês, a técnica básica. Vocês procuram a técnica avançada em canais voltados para a clínica. Nesse caso eu vou recomendar daqui a pouco. Mas o perfil lipídico, eles fazem o quê? Eles olham a quantidade de lipídios que você tem de determinados tipos e aí eles notam, você está com assimetria desse lipídio aqui específico e não pode, ele tem que estar nessas quantidades e o seu
Seu exame de sangue aqui deu uma quantidade altíssima, então vamos alterar a sua dieta. Esse ômega 3 e ômega 6, eles são tão importantes que o equilíbrio entre eles atua até mesmo na alteração da regulação da transcrição gênica para a lipogênese. Como assim? Bem, você vai ficar mais fera nesse assunto ao longo das próximas aulas, né, de metabolização dos lipídios, mas eles têm influência na forma como a lipogênese é regulada. A lipogênese é a formação do tecido gorduroso, formação dos triglicerídeos no seu corpo, dos lipídios. Então, eu vi um vídeo esses dias, por exemplo, do Felipe Donato sobre ômega 3, em que ele dizia que ele explicava, né, as influências da dieta, dizendo que essa regulação é tipo a cereja do bolo na dieta, que você coloca e vai melhorar muitos processos lá. Enfim, assunto da clínica, vou passar para vocês esse conteúdo no final da aula. Mas saibam disso. Comecei logo com ômega 6 e ômega 3 para vocês entenderem que os lipídios, eles têm essas funções regulatórias, anti-inflamatórias, essas funções mais diferenciadas no corpo e que você vai ter vários tipos de lipídios com funções variadas. Mas você falou que o ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos poliinsaturados. Mas qual é a diferença entre os ácidos graxos saturados e os insaturados? Bem, é o seguinte. Como vocês podem ver aí no ponto C, os ácidos graxos saturados, eles não possuem ligações duplas na cadeia, ao longo da cadeia. Como eles não possuem ligações duplas, eles tendem a ficar mais uniformes, assim, a cadeia ela fica mais uniforme. Eles são mais difíceis de serem quebrados quando eles estão juntos. Se eles são mais difíceis de serem quebrados, geralmente esses ácidos graxos, eles vão ter uma durabilidade maior em relação ao ambiente. Os ácidos graxos insaturados, devido à insaturação da cadeia, eles são mais instáveis. As ligações deles são mais fáceis de quebrar, como vocês podem ver aí no ponto D. Então, como a ligação deles é mais instável, eles geralmente na temperatura ambiente eles vão ser muito mais líquidos, digamos assim, do que os ácidos graxos saturados. Ou seja, eles vão ficar ali no estado bem mais volátil. Eles vão ser bem menos resistentes às condições ambientes. E por que isso é importante? Bem, como vocês podem ver aí, nós temos alguns exemplos de alimentos mostrando as quantidades de ácidos graxos insaturados e saturados. Nota o seguinte: quanto mais ácido graxo insaturado, mais líquido é o alimento. Quanto mais ácido graxo saturado, esse alimento ele vai ser um pouco mais sólido. Vocês entenderam agora? Vou repetir. Devido aos ácidos graxos insaturados, eles terem uma cadeia mais frágil e desorganizada, justamente por causa das insaturações, eles vão ser mais moles, menos resistentes ao ambiente que eles estão. Então você tem ali o azeite de oliva, né? Gorduras líquidas, né? Manteiga. Já os ácidos graxos saturados, devido à cadeia deles ser mais uniforme, você tem gorduras do tipo mais sólida. Então você tem gordura da carne bovina, sólido duro. Beleza, entendi. Ácidos graxos insaturados, eles são mais instáveis, tendem a ser mais moles e menos resistentes. Ácidos graxos saturados, eles tendem a ser mais sólidos, são mais resistentes. Por que isso é importante mesmo? Bem, existe uma coisa chamada gordura trans, que você já deve ter ouvido falar. Essas gorduras trans, elas são o seguinte: como eu falei para vocês, os ácidos graxos insaturados, eles são menos estáveis. Só que tem um problema. Imagina que você é uma grande indústria alimentícia e quer vender, sei lá, algum produto com gordura, né, óleo. Só que esse produto ele é muito instável, porque ele é formado
de ácidos graxos saturados ou insaturados, mas com cadeias ali um pouco mais fáceis de quebrar. Eu preciso achar uma forma de deixar eles mais estáveis, mais resistentes às condições ambientes. E como é que eu faço isso? A indústria ela vai submeter essas gorduras de cadeia insaturada do tipo cis a um processo chamado hidrogenação parcial. Esse processo vai adicionar hidrogênios na cadeia e o resultado é que essas gorduras vão ficar mais resistentes e assim elas ficam mais duráveis. Só que tem um problema. Isso vai alterar algumas das insaturações para o tipo trans, por isso que gorduras trans, porque elas vão ter essas insaturações do tipo trans. E qual é a diferença? Na cis você tem 2 hidrogênios do mesmo lado e na trans você tem hidrogênios de lados opostos. Essa mudança de conformação vai alterar as propriedades dessas gorduras e, consequentemente, elas vão afetar o equilíbrio do seu colesterol HDL e LDL, que também são derivados dos ácidos graxos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas gorduras trans, elas vão ter vários efeitos deletérios no seu perfil lipídico. Então, lembra, ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Os saturados são mais estáveis, os insaturados são mais instáveis. No caso dos insaturados, existe um processo para deixar eles mais estáveis, mais conservados, que é a hidrogenação parcial, feita pela indústria alimentícia. Esse processo, no entanto, ele faz com que eles ganhem propriedades muito danosas à saúde, essas gorduras trans. Se tem uma coisa que você tem que evitar a todo custo é açúcar refinado, ou seja, coisas doces e gordura trans. Evita esta merda, porque à medida que você for aprendendo mais e mais sobre bioquímica aqui, você vai ver como essas coisas destroem seu metabolismo. Mas está aí uma tabelinha do livro do Leninger sobre alimentos que contêm gorduras trans. Eu falei para vocês que os lipídios eles vão ser armazenados no nosso corpo na forma de triglicerídeos. Esses triglicerídeos eles são compostos de 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Então, as suas células gordurosas, que são adipócitos, eles têm vários triglicerídeos. Quando você tem um consumo de energia maior do que o gasto, a tendência é que você guarde essa energia. Você vai guardar essa energia na forma de glicogênio, que a gente já estudou, que são aquelas quando você junta carboidratos em cadeias, em compartimentos para guardar e usar depois. E você vai armazenar também na forma de triglicerídeos, que vão ser armazenados nas suas células adiposas, na sua gordura. A sua gordura, ela é cheia de triglicerídeos. E os triglicerídeos são essa união de 3 ácidos graxos com o glicerol. Por que a gente precisa dos lipídios para armazenar energia? Bem, é o seguinte, a quebra do lipídio, do triglicerídeo, ela dá mais que o dobro da quebra do carboidrato em termos de energia. Opa, peraí. Então, por que a gente usa carboidrato? Bem, eu já dei uma palhinha sobre isso, acho que na aula passada ou retrasada, mas é o seguinte, os carboidratos, devido a eles serem polares, né, hidrofílicos, o metabolismo deles é muito mais rápido e assim o uso de carboidratos como energia é muito mais eficiente para processos que precisam acontecer rapidamente. Exemplo, funcionamento do cérebro. Os lipídios, por sua vez, apesar deles armazenarem mais energia, o processo de metabolismo deles é um pouco mais lento. Um dia sem comer carboidrato, né, fazendo um low carb, por exemplo, em um dia de low carb você
esgota seus estoques de glicogênio, que é a forma como a gente já falei, armazena o carboidrato. Só que se você tiver um grande acúmulo de lipídios, se você for gordinho ou gordinha, você consegue sobreviver por até 2 meses usando essa energia armazenada. Então, os lipídios eles armazenam bastante energia e por isso, evolutivamente falando, eles foram uma vantagem. Embora demore para você mobilizar, eles conseguem armazenar bastante. Então, no passado isso foi uma vantagem e a seleção natural manteve essa característica. O problema hoje é que a fome diminuiu bastante na espécie humana, porque a produção aumentou e, consequentemente, a gente não precisa mais de todos esses estoques. Além disso, hoje as pessoas conseguem facilmente consumir mais do que... Estou falando assim, no geral, né, galera? Claro que existe fome no mundo, mas enfim... É muito fácil para muitos seres humanos hoje consumirem mais do que gastam. Consequentemente, você tem um acúmulo desses lipídios de forma nunca vista antes na natureza. Essa facilidade com que as pessoas têm de acumularem gordura hoje, devido a elas terem essa mordomia, né, de comerem mais do que gastam, acaba gerando um acúmulo nunca visto antes na natureza de lipídios no corpo, de tecido adiposo, e esse acúmulo fode o perfil lipídico das pessoas, ou seja, aquele equilíbrio que eu falei para vocês entre os diferentes tipos de lipídios, reguladores e sinalizadores que a gente tem. Então, basicamente, esse é o problema dos lipídios, esse é o problema das gorduras, é por isso que elas são mal vistas. A gente tem também os fosfolipídios, que fazem parte da membrana plasmática das células, que eu já expliquei para vocês qual é a função. E nós temos, por exemplo, os esfingolipídios. Os esfingolipídios, eles têm funções relacionadas à identificação de células. E a gente já viu isso lá na aula de função proteica, relacionada à imunologia. Nós tivemos, entre as aulas de função proteica dos primeiros capítulos, dos capítulos introdutórios, teve uma aula de imunologia em que eu falei sobre essa identificação. Como assim? As células, elas precisam saber quem é invasor e quem é do nosso corpo. Por quê? Porque nós temos esse sistema policial, que é o sistema imunológico, que ataca quem é invasor. Como elas fazem isso? Elas analisam o CPF das células. Opa, deixa eu olhar seu CPF, se você é daqui, viu? Se você é do nosso corpo. E que CPF é esse? São esfingolipídios, tem vários tipos, né? Um desses tipos, e um dos mais importantes, são os esfingolipídios que estão na membrana. Então, eles são como identificador. O sistema imunológico, ele identifica quem é nosso e quem é invasor através de glicolipídios, esfingolipídios, e os esfingolipídios eles têm esse exemplo que é os tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos vão depender de qual tipo de esfingolipídio você tem na membrana. Aí nós temos um mapa mental, né, das funções gerais dos lipídios. Então a gente tem ali os lipídios de armazenamento, ou seja, que armazenam energia. Quais são? Os triglicerídeos. Ou triacilgliceróis, é outro nome para triglicerídeos, que eu já expliquei para vocês como é que funciona. A gente tem 3 ácidos graxos ligados a um glicerol, e aí eles vão preencher as nossas células adiposas, que são as células de gordura. E aí tem toda a questão que eu falei. Temos os fosfolipídios, né, que vão atuar ali na membrana. Temos os glicolipídios, e aí a gente tem os esfingolipídios que eu já exemplifiquei para vocês. Então, basicamente, o que você tem que lembrar sobre essa aula introdutória dos lipídios é isso. Eles cumprem várias funções sinalizadoras, regulatórias. As funções dos lipídios vão muito além do que a gente falou aqui até agora. Por exemplo, você tem função de isolante térmico, então o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele funciona também como isolante térmico. Isso é muito importante, por exemplo, nos ursos, nos animais que hibernam, né? O maior exemplo são os ursos, em que eles começam a dormir por um longo período,
E aí o tecido gorduroso deles, além de servir como a reserva de energia para que eles sobrevivam durante esse período, eles vão funcionar como isolante térmico, protegendo esses animais do frio do inverno. À medida que os lipídios, que esses ácidos graxos, eles vão formando cadeias cada vez mais longas, eles dão origem a lipídios maiores com outras funções no nosso corpo. Não só isso, não é necessário que o ácido graxo ou o lipídio ele seja em si o sinalizador, o cara que vai realizar uma função no nosso corpo. Eles podem também atuar como precursores. Como assim? Um precursor é um tipo de biomolécula que dá origem a outra. Eles são precursores de várias biomoléculas importantes. Um exemplo são os esteroides. São um tipo específico de cadeia de ácido graxo que contém esse núcleo esteroidal aí. Os esteroides, eles vão dar origem, por exemplo, ao colesterol, vão ser precursores do colesterol. O colesterol são biomoléculas que servem, por exemplo, de precursores dos hormônios esteroides, que são hormônios relacionados, por exemplo, à função sexual. Então, como vocês podem ver, além de todas as funções que nós já falamos sobre os lipídios, eles também atuam no equilíbrio hormonal, porque cadeias de ácidos graxos dão origem a esteróides, que dão origem a hormônios esteroides. Mas voltando aqui para o colesterol, no caso do LDL e do HDL, eles têm uma diferença que faz com que eles também estão envolvidos no perfil lipídico. Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de lipídios, sinalizadores e reguladores, e geralmente quando você tem um desequilíbrio entre eles, você vai ter um perfil lipídico ruim. O LDL e o HDL são um ótimo exemplo disso, que é relacionado ao colesterol. O LDL, o Low Density Lipoprotein, e o HDL, o High Density Lipoprotein, eles têm funções relacionadas ao transporte de precursores para a formação dos hormônios esteroides, por exemplo, só que um deles leva esses colesteróis para as células do corpo e o outro faz o trabalho de limpeza dos nossos vasos sanguíneos após o trabalho do LDL. Então, como vocês podem imaginar, o HDL é o cara que limpa e o LDL é o cara que leva. O LDL, ele é tão importante quanto o HDL, porque sem ele você simplesmente não vai conseguir levar os ácidos graxos colesteróis para as suas células, para que eles ajam como precursores de várias outras biomoléculas. O problema está justamente quando você tem uma assimetria muito grande, porque, por exemplo, tanto o ômega 3 quanto o ômega 6, que a gente viu anteriormente, eles são necessários no corpo. Só que o que acontece é que na dieta ocidental, que é a dieta desse lado do planeta onde nós vivemos, né, o mundo ocidental, o mundo baseado no modelo dos Estados Unidos, na dieta das pessoas daqui, você tem uma assimetria entre o ômega 3 e o ômega 6, porque as pessoas não consomem, geralmente, boas fontes de ômega 3. A mesma coisa é o LDL e o HDL. Então, quando você tem uma assimetria, você tem muitos caras que estão levando os ácidos graxos, os esteróides, para as nossas células, e você tem poucos caras que estão realizando a limpeza. O acúmulo de colesterol LDL nos vasos sanguíneos pode levar a danos nesses vasos, posteriormente a tromboses, a infarto, todos esses problemas da clínica que você conhece. Além de estar relacionado com o colesterol, os lipídios também são precursores de hormônios parácrinos. São hormônios que agem no local onde eles são liberados. Porque, por exemplo, você tem os hormônios que são liberados em um órgão e viajam pela corrente sanguínea até os seus receptores específicos. E você tem alguns tipos de hormônios e neurotransmissores que agem no local onde eles são liberados. Eles são liberados em um local e agem ali mesmo. Um exemplo disso são as prostaglandinas, tromboxanos,
Esses caras, eles estão relacionados a controle da inflamação, da dor. Então, por exemplo, lá na farmacologia, quando você for ver o processo de inflamação, você vai ver esses caras, né, as prostaglandinas. Além de todas essas funções que nós vimos, ainda tem mais. Nós temos, por exemplo, algumas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em lipídios, em compostos apolares. Porque, como vocês sabem, existem os compostos polares que se dissolvem melhor em água e existem compostos apolares que vão ter mais afinidade por biomoléculas apolares, ou seja, hidrofóbicas. E os lipídios preenchem essa função de serem um composto bom para dissolver vitaminas apolares. Como vocês sabem, existem vários tipos de vitaminas e elas desempenham papéis fundamentais no nosso corpo. Vitaminas essas que você consome na sua dieta. Algumas são polares, ou seja, se dissolvem em água, outras são apolares. E aí os lipídios tornam-se necessários para que essas vitaminas sejam devidamente metabolizadas. Um exemplo de aplicação prática disso aqui na clínica, né, um assunto da clínica, trazendo um pouquinho para cá, foi quando eu estava estudando para o vestibular ainda, que estava na moda umas substâncias para emagrecer. E o que era que essas substâncias faziam? Elas diminuíam a absorção de gordura pelo seu intestino. Então você comia muita gordura e ela não era absorvida pelo seu intestino, passava direto. As pessoas que consumiam esse fármaco, elas tinham que usar fraldas, porque ficava vazando gordura pelo toba delas. Então, enfim, o que acontece é que muitas pessoas que consumiam esse tipo de fármaco começaram a ter deficiência dessas vitaminas lipossolúveis. Porque se você não está, olha aí, eita, eu não vou absorver lipídios, porque gordura é lipídio e eu não quero gordura. Gordura é ruim, não vou absorver. E aí você usa essa substância, você começa a vazar óleo da sua bunda, né? Você tem que usar fralda. E você atrapalhou a absorção de vitaminas lipossolúveis que precisam dos lipídios, das gorduras, para funcionarem, para realizarem suas funções no metabolismo. Galera, eu queria recomendar para vocês alguns vídeos de dois caras que eu já falei no vídeo passado, que é o Felipe Donato e o Dr. Samuel Dalilast. Esses vídeos, eles são mais relacionados à clínica. Então, quando você assistir eles, você vai ver informações, coisas que pegam da bioquímica, pega o conhecimento da bioquímica e traz para o consultório, seja ele de nutrição ou de medicina. O Felipe Donato, ele vai ter esses vídeos aí que eu separei para vocês falando sobre gorduras, porque assim, como a gente viu ao longo dessa aula, os lipídios, né, lipídios, gorduras, ácidos graxos, desempenham funções muito variadas. Já devo ter falado isso umas 10 vezes, mas é porque eu quero que você entenda esse princípio dos lipídios. Como eles desempenham funções muito variadas, é muito menos claro para você aprender o que eles são do que os carboidratos. Carboidratos, fundamentalmente geração de energia, o uso deles para queimar e gerar energia. Os lipídios não, tem várias funções. Então, para que você memorize melhor na sua cabeça os lipídios, né, como eles se diferenciam e tal, seria muito bom que você fosse ver os assuntos da clínica. Então eu separei alguns vídeos para vocês que estão relacionados ao metabolismo de gorduras, de lipídios, ácidos graxos e tal. Ômega 3, ômega 6, colesterol. Esses vídeos do Felipe Donato, tipos de gordura e saúde cardiovascular, consumo de fibras na dieta, melhora intestinal e do perfil do colesterol, avaliação física para saber o verdadeiro BF, aprenda como é uma dieta de treino para aumentar a massa muscular e diminuir a gordura, que é recomposição corporal, interpretação de exame de sangue na estatose hepática e suplementação de ômega 3. Então, eu recomendo você procurar esses vídeos do Felipe Donato e assistir, porque aí você vai ter uma visão muito melhor sobre os lipídios,
porque é meio difícil você pegar de primeira devido a eles terem tantas funções diferentes. No caso do Dr. Samuel, o Felipe Donato, como ele faz vídeos para estudantes de nutrição, vai ser um pouco mais avançado. O Dr. Samuel, ele faz vídeos para pessoas comuns que não são da área, né? Comuns que eu digo pessoas que não vão ter o conhecimento aprofundado sobre isso. Ele faz vídeos para essas pessoas e tenta fazê-las entenderem processos bioquímicos. Por que é que eu gosto tanto dos vídeos do Dr. Samuel? Porque mesmo que ele esteja objetivando ensinar para o grande público, ele ainda traz conceitos muito bons. Então é muito bom para você pegar fundamentos e conceitos com o Dr. Samuel. Apesar dele fazer vídeos para o grande público, ele explica muito bem fundamentos e conceitos. No caso do Felipe Donato, você vai ter uma coisa mais avançada. E cara, eu preciso avisar a vocês sobre os próximos assuntos, porque o metabolismo de lipídios é realmente um assunto assustador. Quando você olha pelas primeiras vezes, acetil-CoA tem que ser transformado em malonil-CoA, e isso ocorre passando o grupamento carboxilo através do cofator, biotina, e aí você vai ter o processo de enlongação da cadeia, com a condensação de Claisen, a primeira redução, não sei o que, você vai ver. Quando você se deparar com todos esses assuntos dos lipídios, você pode chegar à seguinte conclusão: peraí, ele falou que esses assuntos não são cobrados na faculdade, e geralmente não são, galera. Na faculdade, geralmente eles ensinam como carboidratos, introdução, lipídios, introdução dos lipídios, e ácidos nucleicos, introdução. Aí, metabolismo de carboidratos e pronto, morreu Maria Preá. Aí eles não tem como ensinar toda a bioquímica do Lehninger em uma cadeira de bioquímica. Então, geralmente, eles ensinam só esses. Grande parte dos alunos não entende o metabolismo de lipídios simplesmente porque a cadeira não cobre e eles não tiveram interesse de ir atrás. Geralmente, o que acontece nesse ponto é isso. Olha que assunto complicado que eu não vou precisar na minha faculdade e que provavelmente vou gastar horas da minha vida estudando. Adeus! Afinal, porque eu iria buscar aprender que os ácidos graxos se unem com os gliceróis para formar os triglicerídeos, e aí a quebra deles, a oxigenação deles, beta-oxidação, não sei o que. Opa! A doação, por exemplo, ela faz você baixar o LDL colesterol. Todo mundo, eu vou Então fala uma coisa por quê? Porque, primeiro, não sabe qualidade de ácido graxo. Segundo, não sabe calcular a dieta para ver o total disso dentro da dieta. Então, glicerol, que é o formato básico, e os 3 ácidos graxos. Então, uma gordura saturada, ela tem uma cadeia linear, reta. Essa daí que você tem na gordura do corpo, então, se você sabe que é 1 grama de gordura pelo seu peso corporal, você sabe que dentro dessa quantidade você vai tentar colocar menos de 10% de gordura saturada. E aí a mono, que é do azeite, ela tem uma dupla insaturação que ela quebra a molécula desvia. E quando você tem a poli, são várias quebras na mesma molécula, então ela vai torcendo a partir de cada quebra. E aí quando a gente pega então o que isso pode acarretar, se uma pessoa tem uma resistência periférica insulina já estabilizada e ela corta o carboidrato para melhorar a resistência periférica insulina, ela adiciona muita gordura saturada, vai piorar a resistência periférica dela. O fígado começa a gerar mais. Galera, é isso que vai acontecer quando você tentar esquipar esses assuntos ao longo aí da sua jornada de aprendizado. Se você não aprender o metabolismo de lipídios e for assistir esses conteúdos mais avançados, e aí eu já trouxe aqui a sugestão para vocês, né, do Felipe Donato, por exemplo, você vai assistir esses assuntos mais avançados e você vai perceber que você é leigo. Você não compreende esses assuntos, você não consegue acompanhar uma aula avançada. E assim, se toda vez que aparecer um conteúdo complicado, você querer pular ele, você simplesmente não vai melhorar. Se você quer ser um profissional foda na sua área aí de nutrição, educação física, medicinas, e você quer garantir que você saiba mais do que o paciente, você tem que aprender esses conteúdos de forma avançada. Você tem que buscar sempre melhorar.
Não adianta você só estudar muito para a faculdade, para tirar nota boa na faculdade, porque isso não vai contar muita coisa não, viu? Conta, mas nem de longe é decisivo. Você tem que buscar sempre mais. Você não tem que ser só um nerd, o cara que é bom na faculdade e aprende. Você tem que ser o super nerd, é isso. É assim que eu vou chamar agora. A partir daqui, ó, a gente já cobriu todos os assuntos que caem na faculdade. A partir daqui, quem estiver assistindo esses vídeos é porque quer conhecimento avançado mais do que o que a faculdade pode oferecer. Então você não é apenas um nerd. Eu vou chamar você de super nerd. A partir desse ponto, apenas os super nerds vão continuar. Dame, dame daná, dame dá. Na aula de hoje, tivemos uma introdução aos lipídios. Falamos sobre as propriedades que diferenciam eles dos carboidratos. Falamos sobre as funções gerais dos lipídios. E eu mostrei um pouco para vocês sobre como o assunto vai ficar assustador. Você tem que garantir que você saiba mais do que o seu paciente. Quando você olha para pessoas como o Paulo Musi, o Felipe Donato, o Wesley Delagonari lá da neurociência, quando você olha para esses caras, às vezes você pensa, nossa, esses caras são superdotados, eles são inalcançáveis, são deuses. Não, você aí que é estudante, você também consegue chegar nesse nível. Basta que você se esforce, basta que você busque aprender cada vez em um nível maior. Então é isso, super nerds. No livro do Leninger, esse assunto de hoje vai da página 357 até 377. Introdução às funções dos lipídios. E na próxima aula, biossíntese dos lipídios, como os principais lipídios, os ácidos graxos, triglicerídeos, são formados no nosso corpo. E aí depois que a gente aprender isso, a gente vai para a quebra. Bons estudos e até a próxima!